Olá, tudo bem? Sou Patrícia Oliveira, dermatologista. Vou falar hoje um pouquinho sobre o segundo procedimento que eu mais faço no consultório, que é a toxina botulínica. A gente também chama de Botox e tem outra marca que eu gosto muito também, que é o Dysport. Eu vou falar Botox para poder ficar mais fácil, tá? Então, o Botox, ele vai paralisar a musculatura. Então, a gente pede para o paciente fazer essas caretinhas aqui, fazer o assustado, fazer o bravo, fazer o pezinho de galinha aparecer ao sorrir bem forte e fazer o coelhinho ou o cheirinho ruim para aparecerem essas ruguinhas. E aí a gente vai poder perceber como que é o padrão muscular daquele paciente. Se é muito forte, se são muitas camadas de ruguinhas, se são fininhas, se são grossas. Geralmente o homem tem um padrão muscular muito forte. Aí a gente vai também perguntar para o paciente, no caso, geralmente as mulheres, né? A gente vai ter preocupação se quer que dê uma arqueada na sobrancelha, que abra o olhar. A gente vai perceber o sorriso da pessoa, se ao sorrir, se ela já tem a bochechinha proeminente, né? A gente tem que tomar o cuidado para não fazer o botox de uma maneira que a pessoa passe a sorrir em bloco. Então vai ser bem individualizada essa avaliação e isso vai interferir na maneira de aplicar. Eu tô com meu botox em dia, eu fiz alguns dias atrás e como vocês podem perceber, eu tô com a ruga do coelhinho. O que acontece? Quando a gente paralisa algumas musculaturas, algumas regiões, a gente compensa em outra região. Então é muito comum a gente ficar com tudo bem paradinho e aparecer a ruguinha aqui, a bunny line, que a gente chama do coelhinho. Se tiver a ideia de fazer o botox só para aqui, a gente consegue paralisar, mas ninguém vai querer fazer só para essa região. Então, quando faz no restante do rosto, é comum a ruguinha do coelhinho permanecer, mesmo que a gente aplique ali. Mas ninguém tá ligando muito para isso, né? Quem tem medo de ficar com aspecto artificial, não precisa se preocupar. Tem aqueles que pedem mais paralisado, outros mais natural. Eu prezo sempre para o mais natural. Acho que eu consegui cumprir esse objetivo em mim mesma, né? Mas a gente sempre escuta o que o paciente quer. Em relação à duração, ele vai iniciar de 3 a 5 dias depois. Então, eu costumo brincar que do jeito que o paciente veio, ele vai embora, né? Sai até, às vezes, com alguns pontinhos vermelhinhos que a gente tenta disfarçar com um protetor solar com cor. É bem tranquilo da pessoa voltar para o trabalho. Mas ela vai ter que evitar alguns movimentos muito bruscos, pegar peso, atividade física intensa, ficar muito tempo com a cabeça baixada nas 4 horas seguintes. Depois, a vida já fica normal. E de 3 a 5 dias depois que vai começar o efeito dele. Com 14 dias a gente vai ter assim o efeito máximo. Lembra que eu falei para vocês que fiz na semana passada em mim? Ainda vou ter um pouco mais de efeito ao longo dessa semana. E aí, em algumas situações, a gente precisa fazer uma revisão para poder ver se precisa fazer mais algum ajuste, uma aplicaçãozinha que a gente chama de retoque. Na maioria das vezes nem é necessário. Mas como às vezes a pessoa já tem uma sobrancelha um pouquinho mais alta que a outra, ou então assim, tem a musculatura muito forte, em algumas situações é necessário. É muito importante que passando de 14 dias, no máximo 18 dias, quem não fez essa avaliação, não fez esse retoque, não faça mais. Para a gente não estar estimulando anticorpos no organismo e estar criando resistência, depois ele não vai fazer mais efeito. A dose seguinte, a gente aconselha que seja 4 meses depois, que é quando o efeito praticamente já foi embora. Em relação à duração, expectativa versus realidade dos efeitos, eu vou mostrar para vocês agora um gráfico que eu postei no Instagram que foi o maior sucesso, porque é uma dúvida muito frequente. Então aqui eu tô no meu Instagram, né, Patrícia Oliveira Dermato, e eu coloquei esse gráfico, que é o efeito e o número de semanas. E tem a expectativa e a realidade. Qual a expectativa do paciente que não assistiu esse vídeo ou que não ouviu as explicações? Que a pessoa entre, que ele já faça o efeito com pouquíssimos dias, que ele se mantenha do começo ao fim e que de repente, quando chegou lá com 4 meses, que a gente costuma falar que dura 4 meses, no máximo 6, mas na maioria das vezes 4 meses, que ele acabe. Deu 4 meses, acabou. E que a pessoa ficou do início ao fim com o mesmo efeito. Mas na realidade não é assim. A gente começa com efeito uns 3 a 5 dias depois, ele alcança o seu máximo com 14 dias e por volta de 8 semanas, que são 2 meses, ou em algumas pessoas 6 semanas, que é 1 mês e meio, ele já vai começando a diminuir.
Então, quando a pessoa faz assustado, ela não volta a ficar com as rugas como eram antes, mas a partir de 1 mês e meio a 2 já vai aparecendo alguma ruguinha. Quando ela sorri forte, não fica com um monte de pé de galinha como era antes, mas já pode aparecer algum. E às vezes até é engraçado, no horário do dia ele tá um pouquinho mais forte, a musculatura do bravo, no outro horário não tá. Ele não volta como era, mas também não fica com o efeito paralisado do início. E aí vai diminuindo o efeito, de maneira que por volta de 4 meses a pessoa volte a ficar como era antes, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque a musculatura as terminações nervosas que estavam bloqueadas ali com a toxina botulínica, vão surgindo novas terminações e o músculo vai voltando a ter o seu efeito. Por isso que é super importante marcar a cada 4 meses. Até porque o que a gente conseguiu paralisar e desfazer, mesmo que temporariamente, aquela ruguinha, aquele vinco, não vai marcar tanto. A gente consegue um efeito super natural e consegue desfazer algumas rugas se fizer 3 vezes ao ano, tá bom? Então era isso. Em casos de dúvidas, na consulta, né, a gente pode avaliar melhor, porque tem todas aquelas peculiaridades. Eu quero falar também que o Botox pode ser feito para axila, para quem transpira muito, pode ser feito no queixo também, para quem tem aquelas ruguinhas que a gente chama, aqueles furinhos que a gente chama de queixo com celulite ou queixo celulítico, pode ser feito no masseter para quem tem bruxismo, para quem tem essa região muito forte, e pode ser feito no pescoço também, para rejuvenescer e para aquelas pessoas que abaixam totalmente o rosto, né? Ficam com aquela papadinha quando fazem alguns tipos de movimento. E como meus pacientes falam, Botox é vida. Eu sou super suspeita. Eu faço desde os 27 anos, já tô com 40 e sou muito apaixonada pelos resultados.